A Estrada de Ferro chegou a Bocaina, ou em Bocaina, por volta de 1910. Ela pertencia ao ramal Ribeirão Bonito e Bariri, terminava em Bariri. E a gente costumava, à tarde, era o lugar de passeio das moças. A chegada do trem que vinha de São Paulo chegava por volta de 4h30, 5 horas. Então as moças iam passear na estação para assistir a chegada do trem. E eu ia com minhas irmãs, eu era garoto, e elas me levavam a esperar a chegada do comboio. E nós ficávamos lá passeando. E a Estrada de Ferro foi isso aí, foi até Bariri e tudo. Mas depois, com o tempo, acabaram com as estradas de rodagem atuais. O governo não teve como se não acabar com as estradas de rodagem, porque dava um prejuízo, não compensavam, né? Mas era um lugar de passeio. A gente embarcava daqui para São Paulo, 7 horas da manhã, vinha de Bariri, saía 6 de Bariri, você embarcava para São Paulo, é como se fosse hoje para a Europa. Todo mundo, toda a família ia despedir na estação, os amigos, quando ia para São Paulo. Era até pitoresco isso. Quando chegava em São Carlos, então pegava a Paulista. Então se mudava a bitola larga, o trem vinha de Barretos, e na baldeação era aquele desastre, já vinha cheio o trem, às vezes tinha que viajar de pé até São Paulo, de São Carlos até São Paulo. E tinha os batedores de carteira naquele tempo, né? O famoso batedor de carteira. Hoje é com violência, ele põe uma arma e um assalto. Hoje naquele tempo aliviavam a gente, como se diz, tiravam, você perceber. E chegavam em São Paulo 5h30 da tarde. A Estrada de Ferro trouxe muitos benefícios ao município e à região toda, porque Bocaina era a zona exclusivamente cafeeira, possuía cerca de 8 milhões de cafeeiros. Jaú já tinha 18, era maior. E esse daqui, a Jaú, era um oceano de café, só café se via, nada mais. E ajudou muito, porque a Estrada de Ferro transportava. Antigamente, o café era transportado nos lombos de burros, até Santos. E com a Estrada de Ferro, então, melhorou muito para nós aqui. E o município se desenvolveu muito. Foi criado em 1891, mas se desenvolveu muito depois com a chegada da Estrada de Ferro. E serviu muito para nós aqui. E Bocaina se desenvolveu, uma cidade que aos poucos cresceu bastante. Poderia dizer mais da economia. Aqui depois nasceu. Aí tivemos um banco aqui em 1900, não sei o certo, mas deve ter sido na década de 15, por aí, de 10 a 20, o Banco da Lavoura chamava-se. Só tinha este banco aqui. E o prédio era ali onde a coletoria estadual hoje, na esquina. Ele foi Banco de São Paulo há muitos anos, ali em frente à casa da doutora Luísa ali. Ali era o Banco da Lavoura. Depois, então, com a política, existia a família Amaral Carvalho, que mandava em Bocaina, e em Jaú eram os Almeida Prados. E o doutor Antônio Amaral Carvalho, que construiu o Hospital de Jaú, a Hospital Santana e Maternidade de Jaú, e era adversário político, foi senador do Vicente Prado, que é de Jaú. E com isso, então, os fazendeiros de Bocaina resolveram, a família deles, resolveram criar um banco próprio e criaram o Banco Paulista. O Banco Paulista S.A., criado em maio de 1919, com capital de 100 contos de réis. É o antigo padrão monetário. E dentre os grandes acionistas eram o Joaquim Pereira de Carvalho, irmão do Tomara Carvalho, era fazendeiro, todos os fazendeiros. O Francisco Pereira de Carvalho, Chiquinho Campanhã, proprietário das fazendas onde é o cemitério hoje, tanto é que o terreno do cemitério foi doado por ele, pelo Chiquinho Campanhã, Pereira de Carvalho. Até que chamava-se chácara do Chiquinho, quando morria alguém. E outras famílias, Amaral Carvalho, o Raul Camargo também entrou, e outros da família, e fundaram então o Banco Paulista. E o banco se desenvolveu muito, e com o tempo, então, o Banco da Lavoura perdeu a força, porque o Amaral Carvalho, que tinha força, acabou fechando e liquidou, e ficou só o Banco Paulista. E o Banco Paulista se desenvolveu muito. Aí depois foi aumentando capital, tudo, fazia grandes operações, se desenvolveu. Chegou até 18 funcionários do banco. Aqui era a matriz era em Bocaina. Depois abriu a agência em Jaú, teve 6 agências. Jaú, depois Bariri, Barra Bonita, Dourado, Itapuí e... São 6. Itapuí, Dourado, Itapuí, Bico de Pedra e Pederneiras. Eram 6 agências. E nós éramos também correspondentes
da casa bancária Conde Almeida, que foi a raiz do Bradesco hoje. Foi transformado a casa bancária Conde Almeida, foi o início do Banco Bradesco. E era sede de Marília. Nós éramos correspondentes dele em Marília. Nós representávamos aqui. O Marília estava no começo, chamado Alto Cafezal, 1927 foi fundado. E a sede era em Marília. E nós éramos correspondentes de outros bancos aqui em São Paulo. Então, todo o movimento era o banco que fazia um movimento grande, muito grande. O movimento era enorme. E o pessoal depositava muito dinheiro. Naquele tempo, os depósitos, o banco pagava depósitos a prazo fixo 7% ao ano e por 6 meses 6%. E eu fazia esses lançamentos até. Até eu vou ver um fato curioso. Um senhor do sítio, o colono, fez um depósito no banco. Meses depois, parece que foi R$1.000 que ele depositou em nossa famosa nota de 500, que tem uma nota grande de R$500.000. Meses depois ele veio, ele queria ver se estava o dinheiro dele lá. Ele queria que mostrasse o dinheiro que ele deixou. Ele pensava que você deixava o dinheiro, que o banco guardava o dinheiro e depois devolvia aquele com juros. Não sabia que o dinheiro se muda, faz operações, né? Mas foi difícil explicar, não consegui explicar a ele depois. Esse é o fato vitória. Qual o número da nota? Não, precisa saber. Qual o número da só nota? mostrar para ele que sabe que deu o dinheiro. Para convencê-lo, eu me lembro que o Rodolfo Bege, o contador alemão, era meio bravo. Foi difícil para explicar ao homem isso aí, sabe? Isso é um fato pitoresco. O calçamento de Bocaina foi iniciado, se não me engano, em princípio de 29, tempo o prefeito, parece-me que era o Ulisses Correia, o Marcelo Ribeiro do Amaral. E a primeira pedra foi colocada bem no começo aqui, na esquina do Luiz Berro ali, no começo da Rua 15. Ali que foi a primeira pedra colocada. E acontece que as pedras, chamadas paralelepípedas, elas vinham de Itatiba. É uma firma chamada Cascal de Filhos, de Jundiaí, que era a firma que fornecia as pedras. E elas vinham naquelas gôndolas pela Douradense. E as duplicatas vinham através do Banco Paulista e a prefeitura pagava. É a Cascal de Filhos. Né? Depois, então, demorava mais ou menos um mês cada quarteirão. Foi o empreiteiro de obras para fazer o calçamento, era um português que veio de Bauru. Ele veio e morou aqui em Bocaina a temporada toda, morava até perto do campo. E eu morava um mês mais ou menos cada quarteirão. Colocavam areia, depois umas pedras e alinhavam. E fizeram primeiro os 4 quarteirões aqui da Rua 15, até a esquina do Joaquim Máximo ali em cima, perto do Tertuliano, por aí o Tertuliano. Depois pegou a Rua Floriano Peixoto. Aí depois, o último quarteirão do calçamento antigo dos paralelepípedos foi em fim de 29, o quarteirão começava na casa da sogra do Diego, namorou o Diego, e chegou até um quarteirão, e parou, feito a casa do Mário Cego por ali. O Mário, o nome dele, chamamos Mário Cego, mas é o nosso amigo. Mário Rodrigues. Mário Rodrigues. E parou porque estourou, então, a crise de 29. E ficou sem dinheiro e parou. E ficou muitos anos isso aí, só depois de 1900, se não me engano, foi em 50, por aí, é que recomeçou o calçamento. Aí fizeram depois o calçamento. Mas foi isso aí. E mais tarde, depois veio o asfalto. Esse é o início do calçamento de Bocaina. Eu assisti a primeira pedra, uma tarde gostosa foi. O município de Bocaina cresceu quando foi fundado o município de Bocaina, com a abolição da escravatura. Todo mundo sabe que em 3 de maio de 1888 não havia mais mão de obra. Então os fazendeiros iam a Santos, que tinha começado a imigração europeia, de italianos, espanhóis e portugueses. E eles iam a Santos e em São Paulo também, na casa da imigração, contratavam as pessoas para trabalhar na lavoura. E vieram as levas enormes de imigrantes para cá. Inclusive meu avô chegou em Bocaina, Vitório Oliani, com mais 3 famílias, o Sarce, que mais aqui, o Esposte, pai do avô do Pileta, e o Graciano. Chegaram juntos aqui. Eles chegaram em Bocaina no dia 1º de julho de 1891. Tinha apenas instalado o município. Criado, não tinha sido instalado, isso foi instalado em setembro ou outubro.
e vieram, de Jaú já tinha estrada de ferro. E eles vieram de carro de boi o dia todo de Jaú até aqui. E foram contratados em São Paulo pelo fazendeiro Onofre Sampaio de Almeida Prado, avô do deputado do PT. Ele vem assim para Bocaina aqui. Plínio da Rua de Sampaio, o avô dele, o pai do Plínio, nasceu aqui na fazenda Himalaia. Nasceu aí. Tem meu tio que nasceu naquela mesma época, que foi amigo de infância, brincou com ele. Então meu avô ficou 4 anos aí na fazenda Himalaia, depois veio para Bocaina, estava florescendo a cidade. Comprou a casa em 1896, que esta rua aqui chamava-se Rua Cerqueira César, Rua 15. Não era Rua 15, Rua Cerqueira César. Tanto é que as escrituras antigas da Rua 15, a atual Rua 15, você encontra no Rua Cerqueira César. Comprou e depois, com o tempo, construiu a casa dele aí. E vieram também espanhóis, portugueses, com a colonização. Porque as fazendas precisavam de braço para trabalhar, né? Porque não havia mais escravos, tinha sido abolida a escravatura. E o jeito era aproveitar a mão de obra dos colonos europeus. E, por sinal, até deu um grande impulso ao município aqui.